A gente vê um projeto relatado por uma deputada do PT que permite excepcionalmente passar-se por cima da CLT. Olha só que curioso. E teve legado da Copa de 14, sim, não foram só os estádios. Nós tivemos legados na infraestrutura de transporte, com metrôs, bondes que foram implantados. Chega a ser inacreditável escutar que a Copa em 2014 melhorou o social e melhorou os transportes, não são o que os indicadores dizem, não é a própria percepção da população. Então o que a gente tem aqui nos discursos feitos da tribuna é também uma afirmação de misoginia. É realmente muito baixo você dizer que quem critica é por misoginia. O próximo item da pauta é o segundo turno da proposta de emenda à Constituição que garante o financiamento para o Sistema Único da Assistência Social. Após uma longa negociação, chegamos a um texto de acordo e votaremos em seguida, orientar pelo Partido Missão. Senhor presidente, na última sessão expus amplamente meus argumentos, reforçando até o que disse o deputado Luiz Lima, de que todos os países desenvolvidos que possuem assistência social superior, com os indicadores, com profissionais mais remunerados, com maior amplitude de rede de assistência, não possuem vinculação constitucional, porque vinculação constitucional orçamentária não funciona no mundo desenvolvido. Não funcionou para a saúde, não funcionou para a educação e não funcionará para a assistência social, porque este é um desenho de política pública falido. E vou além. A gente vê essa farsa aqui do governo dizendo que é a favor, fazendo discurso bonito, mas o que o governo pôde fazer para não votar essa PEC, ele fez. O que ele pôde fazer para atrasar essa PEC, ele fez. Aliás, não precisa acreditar em mim, leia a notícia do Jota, dessa ser uma das principais medidas que o governo Lula não queria aprovar, queria atrasar, mas não conseguiu segurar a onda. Mas eu defendo a mesma coisa publicamente que nos bastidores, o voto é não. Desse modo, o projeto ora examinado é meritório e oportuno, ao trazer à apreciação desta Casa as medidas legais necessárias à realização da Copa do Mundo Feminina FIFA 2027, conforme as garantias asseguradas ad referendo à FIFA, quando da candidatura para sediar o mega-evento. No capítulo 5º, o projeto estabelece regras especiais e temporárias de trabalho para viabilizar a realização do evento, harmonizando a legislação trabalhista brasileira com os compromissos internacionais assumidos pelo país. Para tanto, assegura isonomia entre trabalhadores diretos e indiretos, admite a flexibilização da jornada por meio de banco de horas e o trabalho em dias de repouso, sempre em compensação ou remuneração adicional nos termos da lei, além de disciplinar o serviço voluntário, de modo a garantir segurança jurídica às entidades organizadoras e aos voluntários, com explicitação da ausência de vínculo empregatício e da natureza indenizatória dos ressarcimentos eventualmente concedidos. Senhor presidente, primeira coisa que me causa espanto é o seguinte: a gente vê um projeto relatado por uma deputada do PT que vai contar aparentemente com amplo apoio da esquerda, que permite excepcionalmente passar-se por cima da CLT. Olha só que curioso. Então, se a gente está falando para o brasileiro em relação de flexibilização de relações de trabalho, aí não pode. O trabalhador brasileiro não pode negociar, o empregador brasileiro também não pode ter direito à legislação mais moderna. Agora, a FIFA pode, excepcionalmente, tanto tratar em relação ao contrato de trabalho por tempo determinado, como também fazer a renovação desse contrato de trabalho. Mais do que isso, você não ter controle de jornada em relação a cargos de confiança. Tanto se discursou na Comissão de Constituição e Justiça sobre escala 6x1, e o projeto permite que você trabalhe aos domingos, que você trabalhe aos feriados, que eles não se apliquem para todas as empresas que vão trabalhar na Copa do Mundo Feminina aqui no nosso Brasil. Então, cadê toda a proteção em relação à CLT? Vocês não acham que a CLT é boa? Se a CLT é boa, por que não aplicá-la também para a Copa do Mundo FIFA feminina no ano que vem? Porque se o tempo de trabalho, se o contrato de trabalho por tempo de determinado é ruim, e todos vocês discursaram na reforma trabalhista contra ele, por que permitir, então, um modelo especial para a FIFA? Então, para o empreendedor brasileiro, a legislação trabalhista mais atrasada do mundo. Agora, a FIFA vem excepcionalmente, de repente, você vê petistas e a base do governo se transformando quase que em liberais.
E eu ainda adiciono mais um ponto reforçando, né? Tanto discurso bonito contra a escala 6x1 e aqui a gente colocando o trabalho em domingo e o trabalho em feriado, excepcionalmente para a Copa do ano que vem. E veja só, essa legislação especial não pode ser superada nem por convenção coletiva de trabalho. Atenção, sindicalistas! O PT, a esquerda e o governo estão dizendo que nem se tiver uma negociação coletiva, vocês vão poder superar a legislação especial criada para a FIFA. Não tem jeito, parece que eu fui enganado mesmo, né, rapaz? E mais do que isso, o que a Justiça do Trabalho hoje chama de trabalho escravo, o projeto, o relatório da deputada Gleisi, está prevendo como serviço voluntário. O que hoje a Justiça do Trabalho considera trabalho abusivo, sem a assinatura na carteira de trabalho, está sendo colocado aqui como trabalho voluntário e, para coroar tudo isso, 15 milhões de reais gastos com a premiação lá do passado, que tem nenhum vínculo com aquilo que está acontecendo hoje ou com a competição que vai acontecer no ano que vem, que não há nenhum incentivo para novos atletas para pagar de quem participou em 1988 e também em 1991, 500 mil reais para cada uma daquelas que participou. Então, meu posicionamento é absolutamente contrário ao projeto. O discurso de que a Copa deixa infraestrutura, deixa legado é falacioso, a gente já escutou essa balela, não deixou nada, deixou um monte de político roubando em obra superfaturada, um monte de elefante branco, a FIFA vem, saqueia o país e depois vai embora. Meu voto contrário, presidente. Alguém anotou a placa? Primeiro, só esclarecer que a Copa é um evento que tem termo. Começa no dia 24 de junho e termina no dia 25 de julho. Portanto, essa discussão sobre a questão dos direitos trabalhistas de revisão não se aplica aqui, porque é um evento com termo. E teve legado da Copa de 14, sim, não foram só os estádios. Nós tivemos legados na infraestrutura de transporte, com metrôs, bondes que foram implantados, nas vias, nos aeroportos, na infraestrutura de saneamento. Tudo isso foi muito importante para o Brasil, além de colocar o Brasil como um país que sabe receber grandes eventos e valorizar o nosso futebol. Então, agora, quando a gente traz a Copa Feminina, nós já trazemos com uma infraestrutura, deputado Merlong, estabelecida. Os investimentos vão acontecer, nós vamos, mas não vai ter gasto com estádio, nós não vamos ter gastos fora do padrão. E nós vamos ter, sim, muito benefício econômico, porque o número de turistas que vêm ao Brasil movimentam a nossa economia. Presidente, chega a ser inacreditável escutar que a Copa em 2014 melhorou o social e melhorou os transportes, não são o que os indicadores dizem, não é a própria percepção da população. E eu digo, aliás, por São Paulo, quem não se lembra, né, das várias promessas, tanto para as Olimpíadas como para a Copa, até agora estou esperando o trem-bala ali de São Paulo até o Rio de Janeiro, que até agora a gente não viu. Aliás, foi criada toda uma estrutura para isso e ficou só na promessa. Outro ponto, né? Falou-se aqui sobre movimentação da economia. Nem em 2014 viu-se uma movimentação significativa da economia e Copa Feminina de Futebol, segundo a própria FIFA, não dá lucro. Isso é o histórico que a própria FIFA coloca. Então, se a masculina, que movimenta muito mais público, que movimenta muito mais torcida, em 2014 já não deu um crescimento significativo, a feminina, que a própria FIFA coloca, que nunca deu lucro, não é a minha opinião, não é a minha vontade, isso é um dado fático que a própria relatora admitiu, que a FIFA tem esse histórico sobre a Copa Feminina, e a gente ainda fala aqui de passar 15 milhões de reais para 40 atletas. Gente, isso seria muito melhor revertido para reajustar o Bolsa Atleta, para distribuir entre categorias de base. Mas não, a gente está falando de 15 milhões de reais para 40 atletas, nem estão mais em atividade. Um grupo não ganhou premiação nenhuma e o outro ganhou bronze. Então, assim, gente, não é razoável, né, a gente fazer essa discussão aqui. A gente está falando de um valor muito grande de dinheiro que poderia ir para um número muito maior de atletas. A gente está falando, mais uma vez, de criar uma legislação específica, mais benéfica para a FIFA do que é para o trabalhador brasileiro, do que é para o empregador brasileiro. Então, a gente mantém, e eu repito o argumento que eu coloquei inicialmente, né? A relatora rebateu falando,
Ah, não temos que ter preocupação, né, com as mudanças na lei trabalhista, porque tem prazo para começar e tem prazo para terminar. Mas peraí, se vocês entendem que a CLT é boa, ela é boa o tempo todo, em todas as ocasiões. Quer dizer que existe um período em que não. Gente, vamos suspender aqui um tempinho e dizer que domingo pode trabalhar sem ter remuneração adicional, que feriado pode trabalhar sem ter remuneração adicional. Somos contra a escala 6x1, mas veja, gente, para a FIFA pode, para a FIFA tá liberado, para a FIFA não tem problema. Então assim, a gente realmente fica difícil de sustentar alguma coerência de discurso se de fato vocês defendem, tese que eu não acredito, que eu não defendo, mas vocês acham que a CLT é a melhor coisa do mundo, que fomenta a economia, que fomenta o emprego, porque na época da Copa aí já não gera emprego? Porque na época da Copa aí já não é boa para contratar? Fica uma situação complicada de defender, né? Quando não se tem coerência, você precisa ficar inventando malabarismos retóricos para defender uma posição injustificável. Meu encaminhamento é não, presidente. Eu quero lembrar que o que a gente está fazendo aqui com esse artigo 40 é uma reparação histórica para mulheres e mulheres pioneiras. Se a gente estivesse falando de homens, estava tudo certo, não tinha ninguém reclamando. Mas nós estamos falando de mulheres. Existe uma estatística que diz que as premiações entre homens e mulheres podem variar até 196 vezes em relação aos homens, em relação às mulheres. Então o que a gente tem aqui nos discursos feitos da tribuna é também, no lato sensu, uma afirmação de misoginia. Portanto, eu estou falando aqui de uma expressão de misoginia, porque nós estamos falando de premiação de mulheres. Porque os homens da Copa de 14 foram premiados e não teve ninguém que reclamasse dessa premiação. Presidente, mais uma demonstração de populismo e de demagogia do governo Lula. E primeiro assim, é realmente muito baixo você dizer que quem critica é por misoginia. Esse cara não tem louça para lavar, não? Olha, o deputado Raymond, eu garanto para Vossa Excelência que em 2014, se eu fosse deputado, teria sido absolutamente contrário, teria obstruído, teria discursado contra, da exata mesma maneira que eu estava fazendo aqui, contra atletas homens, como eu estou fazendo contra uma injustiça em relação a atletas mulheres. Nós tivemos mulheres pioneiras, medalhistas de ouro em diversas categorias que nunca receberam esse tipo de premiação, nunca receberam esse tipo de gratificação e que durante 16 anos o Partido dos Trabalhadores nunca fez isso. Nesse momento que tem uma vitrine para o governo aparecer, aí ele vai fazer essa premiação em detrimento de vários outros atletas que não recebem o mesmo recurso. Assim, dizer que é misoginia, realmente, presidente, é uma baixeza que diminui o debate público, que mostra o caráter de censura do discurso identitário e de tentativa de interdição do debate.